Boa noite a todos. É com muito prazer que eu recebo vocês aqui junto com Arlen Solodkin, do México. Sejam muito bem-vindos. Eu não me atentei, eu estava falando para a Arlen, que eu não me atentei que a gente está do lado de um feriado, né, feriado de Páscoa. Eu estou numa fase aqui, como eu estou o tempo inteiro em casa, como todos nós, eu não estou diferenciando muito o final de semana da semana, então eu acabei não percebendo isso. Então, eu espero que todos possam ficar até o fim. Agradeço muito o empenho de vocês estarem aqui, apesar disso. Meu nome é Henrique Bueno, para quem não me conhece ainda, eu estou vendo que tem muita gente que já participou de webinários meus. Quem não participou ainda, sou Henrique Bueno, eu sou CEO e fundador do Roda Instituto Brasil, especialista em felicidade, pai de 3 lindos meninos, e eu estou agora falando aqui do meu sítio, Vale Feliz, onde eu moro. Então, pode acontecer algumas coisas diferentes aqui. Primeiro, a energia pode acabar, de vez em quando isso acontece. Eu tenho cachorros vários e a Bela dorme aqui do lado, ela pode latir. Então, se isso acontecer, fiquem tranquilos, acontece mesmo. Estou vendo que a Eide entrou também, bem-vinda, Eide. Bom, enquanto eu espero algumas pessoas entrarem, eu queria pedir a vocês 2 coisas. Primeiro, me digam se vocês estão vendo e ouvindo bem, aqui do chat do lado, e depois se apresentem, de onde vocês estão falando, o que todo mundo, a Eunice disse aqui que está ouvindo bem. My dear, I'm just letting them know that why we're doing this series, what's the reason for that, and also explaining that I live in a small farm, which sometimes I have some dogs participating on the webinars, noises, so they know that. They're telling us that they can hear us and see in a good way. So everything working. Pessoal, uma coisa importante que eu queria dizer, quando eu faço webinários, eu mantenho a imagem de vocês, para quem já participou sabe disso, quem não participou eu preciso contar, eu mantenho a imagem de vocês fechada por uma questão de privacidade. Eu não pedi autorização para vocês aparecerem antes, isso é gravado, está ao vivo no YouTube, então vocês ficam sem imagem, mas por favor, vai ser muito interativo, participativo, eu espero que vocês comentem, perguntem, participem, e eu vou estar tentando aqui traduzir frente e verso o que vocês falarem para a linha e dela para cá, tá bom? De novo, muito obrigado por estarem aqui. Participem, interajam, a gente deve ficar até no máximo às 8 da noite, tá bom? Nesse webinário. Arlen, I'm telling them that I do my webinars without everybody showing on image, because I didn't ask for authorization before, so they can interact with us on the chat, and I'll do my best to translate back and forth. Okay. And also I'm explaining that I would love to translate you from the Spanish, but that might be a bit complicated, so thank you so much for doing that in English. I'm going to introduce you, and then I open for you. Okay. Thank you, Rico. Pessoal, a Arlen, ela é uma das maiores autoridades na América Latina em psicologia positiva, ela é formada pela Universidade da Pensilvânia, ela é a CEO e fundadora do Instituto Bienestar Integral, no México, Instituto Bienestar Integral. Ela inicialmente traduziu o mesmo curso que eu traduzi aqui para o Brasil, o Certificado Internacional em Psicologia Positiva, e hoje ela representa o curso Happiness Studies, o curso do Tal Ben-Shahar de Felicidade, lá no México, e faz um trabalho incrível em empresas, ela dá aula em universidades, é uma pessoa incrível, e vai falar com a gente sobre otimismo, sobre esperança, num momento tão importante quanto esse. Esse é o 7º ou 8º episódio da minha série, Felicidade em Tempos Difíceis. Quem já está participando, obrigado por voltar. Quem não está, toda terça e quinta, eu trago palestrantes de reputação imensa nessa área da psicologia positiva, para nos ajudar a lidar com esse momento. Junto com a Mega McDonald's dos Estados Unidos, nós decidimos que era a hora da gente tirar da vida apenas o que a gente precisa e de doar tudo o que a gente pode. Então, por isso que a gente está fazendo isso, para ajudar todo mundo a navegar nesse momento. Eu preciso convidar vocês, com muito entusiasmo, na semana que vem, eu vou estar com a Eide Castro. A Eide Castro está aqui com a gente agora, nos assistindo. Ela vai falar sobre investigação apreciativa, como é que a gente usa esse viés apreciativo num momento como esse. Então, Eide, vai ser incrível, não vejo a hora de estar com você. E eu vou estar traduzindo, então, a Arlen do inglês para cá, tá bom? Arlen, it's a beautiful honor to be here with you. Thank you so much for accepting, for doing that in English, because it would be difficult for me in Spanish. I'm really, really glad to know you, to be your friend. I respect your work a lot, and it is an honor, and it is something that sometimes I have to pinch myself to believe
that I'm able to translate somebody like you that have all this knowledge and this wisdom and are doing such a beautiful work in all arenas that you are applying positive psychology. So thank you so much for allowing me to participate in this way in your work. Thank you, Kiko. I'm very, very happy to be here. Thank you for your invitation. Ela está dizendo que ela está muito feliz em estar aqui, está agradecendo pelo convite. And I'm going to try to say boa noche. Ela quer tentar nos dizer para todos nós aqui boa noite, né? Okay, so thank you everyone for joining. It's my pleasure to be here, and I will be talking about optimism and hope, and also will touch on resilience. Ela está agradecendo todo mundo por estar aqui. Muito obrigado mesmo. E ela vai falar hoje sobre otimismo e esperança. So when we talk about resilience, and which is a topic that you have covered before in this series. Quando a gente fala sobre resiliência, que é um tópico muito comum hoje, que a gente vai abordar nessa série aqui, we sometimes ask if everyone is resilient or if this is something that just a few people can tap into. A gente às vezes nos pergunta se resiliência é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo é, ou só algumas pessoas possuem. And when people are asked about whether they consider themselves resilient or not, most people say that they have been resilient in some ways throughout their lives. E quando a gente pergunta para as pessoas se elas se sentem ou não resilientes, a maioria diz que sim, que elas percebem que elas foram resilientes em algum momento da vida. So we generally go through life and we experience adversity, and we have some tools that are innate in our nature, which we can use to overcome such difficulties. Todos nós passamos por adversidades na vida e temos algumas ferramentas inatas, naturais de nós, que nós trazemos à tona quando a gente precisa superar essas adversidades. But sometimes when the adversity is too big, there are some people that are able to navigate better than others through these waters. Às vezes, quando o problema é grande demais, existem algumas pessoas que conseguem navegar por essas águas melhor do que outras. And there are several protective factors for resilience, and one of them is optimism. Existem vários fatores protetores, né, da resiliência. Um deles é o otimismo. And I would like to focus on that and make the proper distinction between optimism and hope, because people usually put them together. Ela quer focar principalmente em otimismo e diferenciar o otimismo de esperança, porque as pessoas têm uma tendência de colocá-los como a mesma coisa. And they are very different. Eles são muito diferentes. So one of the people that have done much research around the topic of optimism is Dr. Martin Seligman. Uma das pessoas que estudou muito, pesquisou muito o assunto otimismo foi o Dr. Martin Seligman, who wrote many years ago a book that was called Learned Optimism. Que escreveu alguns anos atrás um livro chamado, eu não sei a tradução em português, eu acho que é Aprendendo Otimismo, Learned Optimism. Yeah. So, but Martin Seligman did not specialize on optimism. What he really dig upon was helplessness, depression, and anxiety. O Martin Seligman não era um especialista em otimismo, ele é especialista em ansiedade, depressão, uma área completamente oposta. E a Eide colocou aqui o nome do livro em português, obrigado, Eide, Aprenda a Ser Otimista, a tradução para o português é essa. So, what was very important in his work is that he realized that there are some people and even animals that tend to give up in the face of adversity. O que ele aprendeu, uma das coisas mais importantes que ele aprendeu no seu estudo, é que existem algumas pessoas, inclusive animais também, que tendem a desistir em adversidades. Yeah, while others continue and they keep on trying and they keep on
searching for the right tools and the right actions to overcome adversity. Enquanto outros continuam tentando e buscando ferramentas e outras ferramentas para superar essa adversidade. So optimism became the central force or the central theme of study for Seligman. Então, o otimismo se tornou o tema central de estudo para Martin Seligman. And the way he explains optimism is optimism belongs to the thought process. It's a cognitive endeavor. E a forma que ele expressa o otimismo é que o otimismo é um processo cognitivo. And it has to do with the way that we explain both the good things and the bad things that happen for us. E tem a ver com a forma que a gente explica as duas coisas, as coisas boas e ruins que acontecem com a gente. So optimistic people think about good things that happen to them as something that they themselves participated on. Pessoas otimistas, então, elas pensam que as coisas boas que aconteceram com elas foram decorrentes de algo que elas participaram e fizeram. It has to do with internal causes. Tem a ver com causas internas. They are global. Good things are global. They go everywhere you go. Eles entendem que essas questões positivas, boas, são globais, elas acontecem em todos os lugares. And they are also pervasive. They happen in every sphere and across time. E elas acontecem em todas as esferas e todos os tempos. And pessimistic people explain good things exactly the opposite way. E pessoas pessimistas explicam as coisas boas do jeito oposto. And pessimistic people think that bad things will last forever. They are responsible for the bad things that happen to them, and they will follow them throughout time and space. Pessoas pessimistas, então, entendem que as coisas ruins vão durar para sempre, tem a ver com algo que ela fez, e vai continuar em todas as esferas e por todo o tempo em suas vidas. And optimistic people think about negative things quite in the opposite way. E as pessoas otimistas pensam sobre as coisas negativas de um jeito completamente oposto. And that is called explanatory style, the way you explain the things that happen to you. Isso a gente chama de o estilo explanatório, né? A forma que eu explico as coisas que acontecem comigo. So that is optimism. It is a cognitive process, and it's the way you view and you interpret the things that happen to you. Isso então é o que é o otimismo, né? Um processo cognitivo que tem a ver com a forma que você enxerga e interpreta as coisas que acontecem com você. And optimism has to do also with thinking that something good is going to happen in the future. E o otimismo também tem a ver com pensar que alguma coisa boa vai acontecer no futuro. So it's a little like a generalization that light comes at the end of the tunnel. É uma espécie de generalização de que vai haver uma luz no final do túnel. But hope is different. Mas esperança é diferente. Hope has to do with our own actions and about what we do to make, to make available that light, which might be there, and the steps to follow. Esperança é diferente, tem a ver com as nossas próprias ações. Quais são os passos que a gente dá para que essa luz aconteça no final do túnel? So both hope and optimism are key to well-being. E tanto a esperança, tanto o otimismo quanto a esperança são fundamentais e essenciais para o bem-estar. But there are three elements that are highlighted in what hope is, and that's goal thinking. Tem três elementos que se destacam no que seria esperança. One is there is a goal thinking. You think about the goals that you can accomplish. O primeiro é a capacidade de pensar sobre uma meta, um objetivo. Then there is pathway thinking, which is thinking about
several ways in which you can accomplish your goal. Depois é pensando sobre o caminho, quais são os caminhos e as formas que eu posso utilizar para chegar nesse objetivo. And the third one is agency thinking, which means that you think about all the tools and the experiences you have to build upon the future that you envision. E o terceiro é você olhar e pensar sobre quais são as ferramentas, as capacidades que você tem para construir esse futuro. And something which is very important and relevant because it unifies in a way hope and resilience. Uma coisa que é muito importante, que de alguma forma unifica a ideia de esperança e resiliência, is that both resilience and hope are something that you need to accomplish through will and action. Ambos, esperança e resiliência, é alguma coisa que você precisa construir, você só realiza com intenção e ação. So when some researchers talk about optimism, they talk about optimism in a generalized way. Quando alguns pesquisadores falam de otimismo de uma forma mais genérica. And when they talk about hope, they are talking about very specific ways of making that future brighter. E quando eles falam de esperança, geralmente eles falam de uma forma muito mais específica de como a gente trabalha, atua para transformar, para criar esse futuro de luz, esse futuro mais positivo. So, in a generalized example of optimism, we might say, things will get better. De uma forma genérica, né, geral, sobre o otimismo, é muito comum a gente falar, as coisas vão ser melhores. Or, I know I will get through this. Ou, eu sei que eu vou superar isso. But when you talk about hope, you will say, I know things will get better because I'm going to take care of myself. Mm-hmm. I'm going to follow the rules. I'm going to, take care of the elderly. Mm-hmm. Like, I will take all measures to ensure that things will get better. Esperança ia ser uma forma de falar diferente. Eu vou superar isso porque eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar dos outros, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou seguir as regras para que as coisas melhorem. So, hope goes beyond expectations or expectancy. Então, esperança vai além das expectativas. And it needs to be active. E precisa ser algo ativo. So it is related to motivation and personal agency. Então é relacionado com motivação e com o senso de agência, de capacidade. Yeah. So there is an interesting researcher whose name is Shane Lopez. Tem um pesquisador que ela gosta muito, interessante, que o nome dele é o Shane Lopez. Who used to be a researcher on intelligence. Que costumava ser um pesquisador sobre inteligência. And he wanted always to look for the keys to success. E ele sempre buscava entender as chaves para o sucesso. And he realized that hope is a better predictor of success than intelligence. E ele acabou comprovando que esperança é muito mais fácil você predizer. É muito mais fácil você prever o sucesso de alguém que tem esperança do que tem inteligência. Okay, so probably all of you have heard quite a lot during the last weeks. Então, todos nós aqui, com certeza ouvimos muita coisa nas últimas semanas. That it is very important to build a routine, to handle your day as if you are the owner of your day. É muito importante você construir uma rotina, trabalhar o seu dia como se você fosse o dono do dia. Like trying to really embrace your daily life
as if you are in control at least of the small things in your life. Tentando assumir o seu dia a dia, sua vida no dia a dia, de forma que pelo menos você esteja no controle dessas pequenas coisas, pequenas atividades. And taking control of these little things increases our level of hope. Assumir o controle dessas pequenas coisas do dia a dia aumenta os níveis da nossa esperança. And I see a question here, but it does hope is related to perseverance, because when you are thinking about a goal and the pathways to attain the goal. Então, esperança tem a ver, sim, a pergunta da Valéria, com perseverança, porque quando você está pensando num objetivo e no caminho para chegar nesse objetivo, and the will to accomplish what you're pursuing, e a energia, o esforço para você realizar o que você está buscando, you need perseverance. Você precisa de perseverança. And what is interesting is that even though the distinction between, there is a distinction between optimism and hope. Então, o que é interessante, apesar de existir uma diferença entre otimismo e esperança, perseverance is also one of the characteristics of optimistic people. A perseverança também é uma característica das pessoas otimistas. So they do go hand in hand. Então, eles andam de mãos dadas, otimismo e esperança. So when we are trying to navigate through difficult times, quando a gente está tentando navegar por momentos difíceis, the best thing we can do, o melhor que a gente pode fazer, is keep an eye on the light at the end of the tunnel, which is being optimistic in your thoughts. É manter o nosso olhar para essa luz no fim do túnel, que significa, no nosso pensamento, se portar como um otimista. And also work to build up our hope by creating actions that lead us to that brighter future. E também trabalhar para construir nossa esperança através da escolha e, de fato, da ação em direção a esse futuro, a essa luz que a gente está olhando com otimismo. Exactly. So when we go back to optimism and the thinking process, quando a gente volta então para a ideia do otimismo, desse processo de pensamento, we can see that some of us might think catastrophic thoughts, like, I'm gonna die, this is terrible, it's going to last forever. A gente pode ver que alguns de nós temos um pensamento mais catastrófico. Não tem jeito, eu vou morrer, isso vai durar para sempre. While others have these optimistic thoughts that are thinking sometimes even in an illusory way. E alguns têm um pensamento muito mais otimista, às vezes inclusive um otimismo ilusório, desconectado com a realidade. Where you think, I'm okay, nothing is going to happen to me, and I don't even have to follow the rules or take care. Quando você pensa que tá tudo bem comigo, nada vai acontecer comigo, eu não preciso nem seguir as regras ou me cuidar. So in his book, Martin Seligman calls for realistic or flexible optimism. No livro Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman, ele nos chama a um otimismo realista, né? Flexível e realista. That is in the middle, you know? Que está no meio. Which is, okay, it doesn't have to be that I'm going to die and this is going to last forever, but it's not going to be all well. Não tem que ser, eu vou morrer, isso aqui vai durar para sempre. Também não, tudo vai ser bom e perfeito. I need to take the right measures to build upon that optimism, and in my personal view, that's where hope and optimism meet, when they come right in the middle. Eu preciso assumir as medidas necessárias para que esse otimismo aconteça. E ela entende na visão dela que é nesse ponto, nesse trazer para o meio, que otimismo e esperança se conectam mais. Something important is that oftentimes we want to accomplish something and that increases our level of hope. O que acontece geralmente é que a gente, algumas vezes, queremos realizar alguma coisa, isso aumenta o nosso nível de esperança.
But unfortunately, we are not able to account for all the obstacles that come on our way. Mas, infelizmente, a gente não é capaz, né, de contabilizar ou de perceber todos os obstáculos que virão no caminho. And there is a very good tool E tem uma ferramenta muito boa that was developed by Gabriel Otimismo, que foi desenvolvida pelo Gabriel Otimismo, which is called in English WOOP. You know, que é chamada em inglês WOOP, W-O-O-P. So you start with the W, which is the wish. What do you want to accomplish, or where does your hope resides? What is your vision? A gente começa com o W, né, que em inglês é where. Aonde você quer chegar? Qual que é o resultado? Qual que é o seu objetivo? And then you think about the outcome that you want to accomplish. So one is the what you imagine, and the other one is the outcome. Então, o segundo, que é o resultado. Então, primeiro é o que eu sonho, o objetivo, depois o resultado que eu quero colher disso. And then you think about the obstacle that might come in your way. Depois eu penso no segundo O, o obstáculo que pode aparecer. And you plan how to overcome that obstacle. E aí o P, você planeja como você vai superar esse objetivo. So I don't know if this has happened to all of you. Eu não sei se isso aconteceu com todos vocês ou com alguns de vocês aqui. But it has happened to me. Mas aconteceu comigo. In these last weeks. Nessas últimas 2 semanas. Where I feel in the air. Onde eu estava sentindo no ar. That in these 3 or 4 weeks or 2 months, I will be enlightened. Que nessas 2 ou 3 ou 4 semanas que a gente vai estar aqui, eu vou chegar no enlightenment, perdi a palavra. Iluminado. Iluminado, eu vou chegar em todas as realizações que eu quero. I hear a lot of messages saying, use this beautiful time for introspection, for meditation, for exercise, to build a routine. Eu escuto essas palavras maravilhosas, né? Aproveite esse tempo para se conectar, para introspecção, para exercício, para meditação. And sometimes I'm only wishing. E às vezes eu só estou esperando, desejando. That I can go through this one day. Que eu consiga passar por esse um dia. And I don't know if you also you have a little bit sense that because sometimes we humans like to envision a brighter future. E ela não sabe se está acontecendo com a gente aqui comigo, mas a gente tem uma tendência como humanos de tentar ou querer visualizar um futuro mais brilhante, melhor. As a way of dealing with our present pain. Com uma forma de lidar com a nossa dor presente. And by doing that sometimes, not always, but sometimes. Fazendo isso às vezes, não sempre, mas às vezes. We pressure ourselves not only to deal with the adversity, but to become superhuman. A gente se pressiona não só para lidar com a adversidade do momento, mas para nos tornarmos super-humanos. And I have been giving this a thought over the last weeks. Eu tenho pensado sobre isso nas últimas semanas. And I feel that it is important to bring self-compassion. E ela percebe que é muito importante nesse momento trazer à tona, trazer para dentro de nós autocompaixão. Falamos sobre isso no último webinário. And also to include in our thinking process the obstacles that might come in the way. E também incluir na nossa forma de pensar quais são os obstáculos que vão aparecer. So that we come up with a plan to get a little closer to that vision which is attractive and inspiring for us. Que a gente chegue num plano efetivamente real, conectado, de uma forma que dá para a gente chegar um pouco mais perto daquele sonho visualizado. Ali, there's a question. Can I ask a question from the group now? Yes. Valeria is asking, is there a difference between hope and faith? Yes, in the way I am referring to something that is called hope theory.
or the theory of hope. Então, a pergunta da Valéria, né, se tem uma diferença entre esperança e fé, a Aline está dizendo que ela está trabalhando aqui o conceito da teoria da esperança, Hope Theory, which is really built upon action. que foi construída sobre ação. And faith has more to do with a belief. E fé tem mais a ver com uma crença, algo que você acredita. Which is different from optimism, because optimism is what happens inside your head, and faith is like related to something that is larger than yourself. O que é diferente de otimismo. Otimismo é uma coisa que acontece dentro do seu processo mental. Fé é uma coisa que é maior do que você, que é uma crença, uma coisa que você acredita maior do que você. So I would say that faith is the largest of contexts, and optimism is related to the thoughts. Então, fé é o contexto maior, otimismo está relacionado com o seu processo de pensamento. And hope is related to that, the vision, the thoughts, and the action. E esperança está relacionada com a sua visão, com a forma que você pensa e com as suas ações. Now, it is also important to state that these are research attempts to explain processes that are very complex, and sometimes in their definitions there is a constriction, right? E ela está dizendo o seguinte: é importante a gente considerar que esses são tentativas, esforços da ciência de explicar conceitos, processos super complexos. So, in reality, all of these elements are connected between them. Na verdade, existe uma conexão clara entre todos esses elementos: fé, esperança, otimismo. So there is a very nice quote that by Helen Keller. É uma frase que ela adora da Helen Keller. Helen Keller was this woman that became blind and deaf and couldn't speak very early in her years. A Helen Keller tem um filme maravilhoso sobre a vida dela. Ela é uma moça que, quando criança, ela ficou cega, surda e tinha uma dificuldade imensa para falar. And she says that for optimism to exist, e ela diz que o otimismo, para que ele possa existir, there needs to be both hope and action. Tem que haver necessariamente esperança e ação. And will. E vontade. And voluntad. Yeah. So I know you mentioned to me, Hiko, that we could talk for like 30 minutes. I think my intention here is to really embrace all of those aspects that we as human beings can have control over. Então, a intenção da linha aqui nesse tempo que a gente tem juntos é falar sobre os aspectos que nós humanos temos algum tipo de controle. At the same time as we hold a slightly positive vision of the future. Da mesma forma que a gente visualiza e tem esperança para uma visão de futuro melhor. So that we can walk in this path humanly. Para que a gente possa navegar esse processo, esse momento, humanamente. Without so much pressure to be perfect or to achieve so many goals. Sem aquela pressão maluca de ser perfeito ou de realizar todos os objetivos. But at the same time, without dropping the ball and without dropping the attempt of doing what we need to do so that we can go through every single day of this journey. Mas, ao mesmo tempo, sem jogar a bola no chão, sem desistir, sem parar na primeira tentativa. Então, o que ela está dizendo aqui é que ela está trabalhando com esses conceitos de forma a gente visualizar, sim, um futuro melhor, caminhar para ele, mas com realismo, com autocompaixão, sabendo que o caminho não vai ser perfeito, vai ser duro, a gente vai errar às vezes, mas sem desistir desse caminho e continuar tentando. So, so this is my 2 cents, my wish for all of us.
Esse, então, é o objetivo que a Arlen tem para todos nós, né? A gente conectar esses fatores de esperança, otimismo, de forma, sim, visualizar um futuro, sim, entender que parte desse futuro só vai ser realizado com as nossas ações e escolhas, e, de fato, começar a agir em direção a ele, sem desistir do caminho, sabendo que não vai ser fácil, e que a gente vai errar, e que não vai ser sempre perfeito. Can I get them to ask questions if they want? Yes, please. Pessoal, quem tem alguma pergunta, algum comentário que queira fazer nessa parte da conversa da Arlen, além do que a gente já teve aqui, vamos aproveitar agora para perguntas, comentários, sugestões. O que vocês têm a dizer? There's a little bit of delay between the questions and the answers. Let's see. I see a question in the question and answer section. That it says... For Maria Helena, that's right. A pergunta é, pode-se dizer que esperança é igual ao otimismo mais perseverança? The question is, can we say that hope equals to optimism plus perseverance? I never thought of it that way, but I think you could say that. Maria Helena, a Arlen nunca pensou da forma que você mencionou aqui, né, essa conta, mas ela acha que sim, você pode dizer que é isso. And I think you can think of it in this way because the researchers on hope talk about motivation and passion. E acho que ela explica pelo seguinte, os pesquisadores de esperança, eles falam, can you say the two things again? Passion and? Passion and perseverance. Eles falam sobre perseverança e paixão. So, and actually passion and perseverance are known in English through a theory that Angela Duckworth has worked a lot upon. E paixão e perseverança é conhecido na literatura americana pela obra da Angela Duckworth. Grit, garra. Grit, exactly. So, and for anything related to having, like to be perseverant, you need to think about the future in an optimistic way. You need to think that there is an expectancy, a positive expectancy about the future. Então, ela está dizendo o seguinte, para você ser efetivamente perseverante, você precisa ter uma expectativa positiva de futuro real. So I think those two, that explanation is a good one, the one that Maria offered. Então, Maria Helena, ela acha que a explicação que você deu é boa. Aí, tem outra pergunta aqui, que é se a Arlen tem alguma sugestão de leitura, da Valéria, né? Uma sugestão de leitura sobre esperança. Arlen, what books you would recommend, or book you would recommend? I'm sorry, those are my... It happens here all the time. Okay, so sorry about that. Don't worry. You have no idea how my dog is. For some reason, she's quiet today, but it doesn't happen. I am okay. I am sorry. I am alone here at home, so I That's all right. Okay. Any book you would recommend on hope? Well, I would suggest to you to look to the Anatomy of Hope. Ela sugere que você leia A Anatomia da Esperança. Eu preciso checar se está traduzido ou não. By Jerome Groopman. Do Jerome Groopman. And I can send you a few other titles. E ela vai mandar alguns outros títulos. Eu checo se está em português ou não. Quem tiver interesse, me manda um direct aqui no Instagram ou you can also look for Richard. I'm writing it. Ela vai escrever aqui para a gente, tá? Richard Snyder e Shane Lopez. And I think also hope is very much related also to un sentido de vida, to a meaning in life. Ela acredita também que esperança está muito conectada com sentido, propósito na vida. So of course, Viktor Frankl talks a lot about hope in his book, The Man in Search of Meaning.
o Viktor Frankl fala muito sobre esperança no livro dele, né? O Homem em Busca de Propósito, de Sentido. And I'll send you some others. The titles don't come to mind. Ela vai mandar para mim, então, alguns livros, tá? Algumas sugestões de leitura. Eu vou checar se está em português ou não. E quem quiser me pergunta pelo Instagram, por algum lugar que eu respondo. Okay. Yes. One other question here. How can we increase the level of optimism, realist and flexible, as well as our hope? A pergunta do Marcelo: como eu posso aumentar o nosso nível de otimismo realista e flexível, assim como a nossa esperança? Okay, so first, for an optimist to increase the level of realistic optimism or flexible optimism. Então, uma forma da gente aumentar o nosso otimismo flexível realista. You need to think about your own thinking process. Você precisa parar e refletir e pensar sobre o seu próprio processo de pensamento. And to stop yourself. E parar. When you find yourself either catastrophizing or going through an optimism that is based on illusions and not based on reality. E parar quando você se perceber ou com um processo de pensamento mental catastrófico ou um processo ilusório, irreal, desconectado com o fato, com a vida. So it is a process where you become first a detective of your own thoughts. É um processo onde você primeiro se torna detetive dos seus próprios pensamentos. And then you become like the lawyer. Então você se torna um advogado that is able to search for evidence. Que é capaz de pesquisar e buscar evidências. To really understand if you're having very bad thoughts and you're very negative and you're saying, you know, I never find a job, I'm always bad at interviews, I'm terrible at work. You know, when you are really having these negative thoughts. Então, buscar evidências se os pensamentos que você está tendo, que eu nunca vou conseguir sair disso, eu nunca vou me realizar, eu nunca vou conquistar, se existe evidência que suporte esse pensamento que você está tendo. So you can go back to your past. Você pode voltar para o seu passado. And think about the moments where you have been able to do well in interviews, where you have been able to hold a good job. E buscar momentos onde você conseguiu fazer aquilo, que você prova, então, o contrário, que esse pensamento de que você nunca vai conseguir, poxa, eu já consegui antes. Yeah, so you go into your past and you elicit the strengths and the good evidence that doesn't support your negative thoughts and allows you to move to a better place. Então você volta para o passado e encontra evidências das suas forças, dos seus talentos, do que você conseguiu realizar, para entender que aquele pensamento que você está tendo, ele não está conectado com a verdade. And you also need to be able to find a place where your past experiences are also lead the way to something that you are creating, but holding on to your responsibility. For example, sorry. E você precisa também voltar no passado e encontrar alguns pensamentos. I think I completely lost you on that. Sorry, Arlen. Yes. So you need to be able to be the lawyer and look at your own thought process. Então você sendo advogado, olhando para o seu pensamento, para a forma que você pensa. While holding your responsibility, because what happens if indeed you have done a lot of job interviews and you have not done well in any of them? Uhum. Então você vai olhar e vai perceber que provavelmente o pensamento que você está tendo, ele está desconectado com o que aconteceu, com a realidade do passado. So then the lawyer in you, então esse advogado que você incorporou, needs to say, you know, needs to be able to see why didn't you do well? Did you not prepare? Did you can you do something different next time? Instead of doing automatic, the same behavior. Como advogado, você procurar evidência e você entender que, caramba, realmente eu nunca consegui, nunca dei certo, ao invés de você
assumir isso como uma verdade absoluta, você pode, como advogado, começar a se perguntar, do ponto de vista de responsabilidade, o que eu fiz que não deu certo, o que eu posso fazer diferente e aprender para eventualmente mudar isso nessa próxima tentativa. So that process inside your head has to do with building optimism by searching for evidence and esse processo tem a ver com a construção de otimismo, quando você vai buscar evidências. And then the next part, which is, can I ask somebody for help? How can I better prepare for next time? Outro momento, eu posso pedir ajuda para alguém? Como é que eu me preparo melhor da próxima vez? That's using your agency in order to achieve the brighter future. Então, é você fazer uma escolha onde você começa a procurar a sua capacidade para construir esse futuro melhor. Beautiful. Okay. Let me see. I think there's one more. A.D. Castro sent some great books that will talk about hope and optimism as well. And then Valeria, she's asking, Valeria here, can you do a last question for us, my dear? Yeah, sure. Oh, you're awesome. Valeria is asking, então o propósito mencionado pelo Viktor Frankl equivaleria à esperança? E, em última instância, naquelas condições, a esperança motivou a ação, se manter vivo para atingir o propósito, rever a esposa. That's a beautiful question. She's asking, then purpose mentioned by Viktor Frankl would be the same as hope. What she's asking is, on those conditions, hope motivated his action to stay alive, to achieve his purpose, to see his wife again. So the question is if hope is the same as meaning in life? Yes, yes. I don't think they are exactly the same. Ela não acha que esperança é a mesma coisa que sentido, que propósito, Valéria? Because meaning in life is what you it has also to do with your thought process, which is how do you interpret what's happening to you in a way? O que sentido também tem a ver com o seu processo mental, que é como é que você interpreta o que acontece com você. And it is also connected deeply with your soul, you know? E também está muito conectado com os seus valores, com a sua alma. So I think when Viktor Frankl talked about meaning in life, he was also thinking about how can you elicit meaning out of the suffering. Então, quando ela entende, quando o Viktor Frankl falava sobre sentido na vida, ele também, e principalmente, queria trabalhar com a ideia de como é que você constrói e entende sentido no sofrimento. Like, how can you understand that there is a reason for everything that we go through? Como você consegue entender que existe uma razão para tudo que acontece com a gente? And he said sometimes, maybe just understanding that this is the situation I have to go through and I have no choice. Às vezes apenas entendendo que essa é a situação que eu tenho que passar e eu não tenho escolha. This by itself gives me some meaning, you know, this is what I was given and I have to make the best out of this, even if I don't understand why and there is no reason. Isso já seria minimamente útil, né? Então, essa situação que eu tenho, eu não posso fazer nada a respeito nesse momento, eu não entendo por que aconteceu ou aconteceu comigo, mas é o que eu tenho que lidar. So, hope and optimism in his situation was the possibility of him first envisioning a life outside the concentration camps, teaching. Então, a esperança para ele, o otimismo para ele naquele momento, na situação que ele viveu, era primeiro conseguir olhar para um futuro onde ele sairia de lá, reveria a família, poderia voltar da aula. Or even as in the closest future, thinking that, you know, how can I become a good friend of the guard so that I'm able to get a little bit more of the soup or potatoes, you know? Um sentido mais próximo, mais conectado com o presente, é como é que eu posso me tornar um pouco mais próximo e amigo do guarda para quem sabe me dar um pouquinho mais de comida. And the agency
you know, the pathways towards that hope was all the things that he would do. E o caminho para ele viver essa esperança era tudo aquilo que ele poderia fazer, que ele faria. For example, he continued writing in small pieces of paper his manuscript, which was taken away when Por he exemplo, got to the concentration camp. Ele continuou escrevendo em pedacinhos de papel, porque o manuscrito dele, original, foi tomado dele quando ele entrou no campo de concentração. Or he would save some of the food for later in the day or to give to somebody in need. Ou ele guardaria um pouquinho da comida dele para comer um pouco mais tarde, ou para dar para alguém que precisava. And by doing that, he was able to increase both meaning and the hope in his life. E ao fazer isso, ao praticar essas condutas, ele conseguiu aumentar um pouquinho, tanto a sua esperança quanto a sua percepção de sentido. Excellent. My dear, since it's a holiday, I know you're busy, I know you have lots to do. I think we had a great webinar. I'm going to ask these guys if they have another last question, but I think, Valéria Rezende. There's one, Estela is asking a good question, that's the last one. Pessoal, a última pergunta eu vou perguntar da Estela, tá? Como que a gente lida com influências externas em relação a essa ideia de esperança e de otimismo? She's asking, Arlen, how do we deal with these external influences, people and things that are happening that are bombarding us with moments, hope and optimism sometimes is being deafened by all this noise. How do we deal with these external influences? So I think it is important first to understand that we are aiming towards balance, but not towards perfection. Primeira coisa, a gente entender que a gente tem que mirar para o equilíbrio, mas nunca para a perfeição. So one of the other, like I mentioned at the beginning, there are many resilient factors. Então, ela disse no começo, né, tem vários fatores para resiliência. One of them was optimism. Um é o otimismo. But there is self-regulation. Mas tem autorregulação também. Which means that you are able to regulate your own emotions. Significa que você é capaz de regular suas próprias emoções. And self-control, you know. E se autocontrolar. So, first of all, it is important for you to be able to set some time, for example, to watch the news and be well informed. Então, é importante para você separar um tempo para assistir jornal, para estar bem informado. But to be aware, to self-conscious about how much are you exposed to these news, for example. Mas também perceber e ficar atento quanto tempo você está exposto a esse tipo de noticiário. The same goes to Facebook or to WhatsApp or to any of these. Mesma coisa para Facebook, WhatsApp, Instagram. So it is important to be proactive in designing your day. So you can make a specific hour of the day, or maybe two. É importante você ser proativo na forma que você desenha o seu dia. Você pode escolher uma hora específica do dia. Or maybe it's 1 hour in the morning, 1 hour at night, where you are able to go over all these messages and try to make sense. Ou uma hora de manhã, uma hora à noite, que você presta atenção e busca essas informações para ficar conectado. There is a very good advice that a colleague of mine says that you can even destine. Tem um conselho muito bom que uma amiga dela deu. That you can set aside half an hour or an hour for worry. E você pode estabelecer que todo dia você vai ter 1 hora, meia hora ou 1 hora para se preocupar. Yeah, actively worry. Ativamente. Essa meia hora, essa 1 hora eu vou ativamente me preocupar. But the rest of the day, you say it's not worry time. I'm gonna leave this when it's time to worry. Esse resto do dia, então, não é um tempo para se preocupar, eu vou deixar a preocupação para o tempo que eu deixei. Agora eu não vou me preocupar mais. And then you can also create some, like Maria Sirra says many times, islands of sanity.
E aí eu posso criar, como a Maria Ciroa fala do Rubim, eu posso criar algumas ilhas de sanidade ao longo do meu dia. Where you modulate your own by increasing your exercise because that generates endorphins and makes you feel happy. Onde você começa a se modular, talvez praticando exercício para liberar endorfina e se sentir mais feliz. Sorry. By meditating, if you need to calm down or find, your center. Meditando, se você quiser se acalmar ou encontrar o seu centro. Or if you have a park nearby and you want to go to nature or sit by the window and look outside and look at the sky or find, sorry. Se você puder de alguma forma apreciar a natureza, olhar pela janela, ver um parque, ver o céu. Or find where in your apartment there is some sunlight coming in through the window and sitting so that you have this vitamin C over you. Ou se você estiver no apartamento, procurar um lugar naquele momento onde o sol está entrando, que você possa tomar um pouco de sol. So it's about regulating your own life and modulating your emotions and your physical body, because sometimes we get agitated because of all these external influences. Então tem a ver com você modular o seu dia e com isso modular o que você sente, modular seu próprio corpo. I did a webinar with Megan on Tuesday, and she was saying that one of the ideas is try to remember that we are not a brain under legs. It's not all about thoughts. Let's connect to the body and really... eu estou comentando aqui que a Megan, no webinário que eu fiz na terça-feira, a Megan McDonald, ela falou, lembrar um pouquinho que nós não somos um cérebro andando sobre duas pernas. Não é só o pensamento que existe. Então, tem um momento para pensar e para refletir sobre o que está acontecendo, e tem outro para me conectar com o presente, com o meu corpo, com as pessoas ao meu redor, com o que eu posso fazer para me sentir um pouco melhor, né? E fazer escolhas e modular o seu dia nesse sentido. And the last thing I could say to answer that question is to set boundaries. A outra coisa que ela vai dizer é definir limites. There is nothing wrong in saying, I know you are very worried. I know you are watching the news all day and you would like me to talk to you about it all the time. Não tem nada errado em você dizer para alguém, eu sei que você está assistindo muito jornal, que você está bem informado, que você quer que eu também fique bem informado. But I need some space to talk about other things, to focus on other subjects, because it doesn't make me good inside. Mas eu preciso de algum espaço para falar de outra coisa, de outro assunto. Não é a minha hora de se preocupar. Eu preciso de espaço para me sentir bem e para escolher outras informações. Yeah, so to ask for what you need and to look and search for tools, movies, jokes, pedir o que você stand-up comedy. Buscar um filme, buscar um stand-up, buscar uma música, alguma coisa que faz sentido, que conecta com o que você está precisando naquele momento. Arlen, it was just beautiful. I knew it would be, but I could never expect as much. It was incredible. Thank you so much. Thank you, Kiko, so much. I'm very glad to be. I feel like I traveled to Brazil, so I'm out of my house and I'm in Brazil. That's on our plans for sure. So it's going to happen eventually, sooner than later, I hope. But thank you so much. I hope you take care of yourself and your family and everything gets as best as it can get through these times. Thank you for your wisdom, your kind heart. Hope to see you soon, to give you a hug very soon again. So thank you very, very much. It was a pleasure and an honor to be translating you. I hope I did at least a good job. I think you did amazing, and I truly appreciate everything you are doing in Brazil and in the world to increase the levels of hope and optimism and well-being in the world. Thank you so much, Kiko. Thank you. Pessoal, estou só dizendo para ela, agradecendo muito a chance que eu tive de traduzi-la. Não foi fácil traduzir tanta sabedoria, então espero que eu tenha feito um bom trabalho. Sei que não foi perfeito, tomara que tenha sido bom o bastante. Obrigado por terem estado até aqui. A Arlen é uma parceira do Rubim, eu estou trabalhando muito fortemente. Assim que a gente puder, eu vou trazê-la para o Brasil para a gente ter a presença dela, essa energia dela, que é incrível. Obrigado a todos. Quem puder tirar um print aqui da tela e ainda postar, eu agradeço muito.
Conto com vocês me seguindo no YouTube, nas redes sociais, para espalhar essa mensagem de felicidade em tempos difíceis, que todos estamos precisando muito. Muito obrigado, viu? Arlen, Big kiss. Thank you so much. Thank you, Rico. Thank you, everyone. Bye.